Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sabadão, sabadão. Hoje é sábado, pós-natal, não é? Pós-natal. E como a casa de Maria nunca fecha suas portas, nunca fecha suas portas. Hoje, sábado, teremos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima a presença do nosso irmão Bezerra de Menezes. Nosso irmão Bezerra de Menezes estará conosco ministrando o composto fluídico medicamentoso. Essa casa não para. Olha, eu acredito o seguinte: se você quer homenagear alguém, nada melhor do que você colocar em prática aquilo que esta pessoa ensina. Então, a nossa homenagem com o nosso trabalho é ao Cristo Jesus, esse que veio ao mundo e disse, o que Jesus disse? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, em todo o seu período de vida física, que foram apenas 33 anos, ele serviu a todos que se aproximavam deles. Façamos o mesmo, é o que a casa de Maria exemplifica. Nos 365 dias do ano, nós estamos aqui para servir a Jesus, a Deus. Como que se serve a Deus? E Deus precisa de alguma coisa? Se Ele é onipotente, onipresente, onisciente, como que eu vou servir a alguém que não precisa de nada? Deus precisa que você seja solidário com os seus irmãos, que você ajude os teus irmãos, que você contribua com o bem dos seus filhos. Pois se você quer servir a Deus, sirva as necessidades dos filhos de Deus. Quem são? Todos estes com quem nós convivemos. Está lá no sermão profético. Tudo quanto fazemos a um desses pequeninos, a Deus estamos fazendo. Pequeninos é a expressão usada pela Bíblia para as pessoas que necessitam, aquelas que estão nesse momento de dificuldade. Então, que façamos conforme o ensinamento de Cristo, não é? Bezerra de Menezes estará conosco neste sábado. Fica na conexão que você vai receber um composto fluídico medicamentoso. Resumindo, uma vacina espiritual para o seu corpo poder estar forte e combater todas as pandemias que venham pela nossa vida. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece? No início de cada dia, elevamos o pensamento a Deus e pedimos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, pedimos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos e prudentes. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Fechais nossos ouvidos a toda calúnia e guarda, Senhor, as nossas línguas de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todas as pessoas que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer destes e todos os dias de nossa vida, nós possamos te revelar a todos. Você vai acompanhar agora o segundo episódio de As 12 Noites Santas.
Esse é denominado o período que acontece da noite de Natal, de 25 de dezembro, até a noite anterior ao Dia dos Reis, no dia 5 de janeiro. Segunda Noite Santa, 26 de dezembro. Nasce o sol, atravessamos o segundo dia. Cai a noite e uma nova luz brilha no céu, irradiando da constelação de Aquário o segundo degrau dessa escada espiritual. Deste portal emanam para nós as forças espirituais dos anjos. Os anjos são representados pela figura de um ser que derrama a água, o símbolo da vida, e assim eles também são chamados de filhos da vida. Eles são os seres espirituais imediatamente superiores a nós, mantendo conosco uma relação próxima. Nós encontramos logo cedo no nascimento, quando parecemos anjos, nosso corpo vital ainda muito latente, cheio de vida. Durante a nossa infância, eles são chamados de anjo da guarda. São representados em todas as culturas, protegendo as crianças dos perigos. São seus guias e, como guia, permanecem ao longo de toda a vida. Quando estamos em dúvidas em relação a que caminho seguir, perguntamos a nosso anjo da guarda sobre qual decisão tomar. Na vida adulta, ele se transforma em nosso guia espiritual, nosso verdadeiro self. Assim deverá ser. Nos fala no íntimo, transmutando continuamente forças vitais em forças de consciência, fazendo surgir nos pensamentos as imagens orientadoras para a nossa vida. Nessa segunda noite santa, recebemos pelo portal da constelação de Aquário os impulsos dos anjos para que possamos enxergar e permanecer fiéis aos nossos ideais. Os nossos ideais iluminam e protegem o nosso caminho e apontam para onde devemos seguir. Nessa noite, pense no que você quer alcançar neste ano que se inicia e olhe também para o seu estado de saúde. Da região de Aquário, o anjo que tem sido seu guia espiritual, através de suas sucessivas vidas, irá iluminar suas metas individuais para este ano que se inicia. Ele também vai fortalecer a qualidade pessoal, para que você se torne o agente da sua própria saúde. Continue seguindo as 12 Noites Santas. Graças a Deus, graças a Deus. Marca na sua agenda, daqui a pouquinho, marca aí ó, na agenda mental, daqui a pouquinho Bezerra de Menezes estará conosco. Você que está nos acompanhando agora, nesses primeiros minutos deste sábado, dia 26, daqui a pouquinho, daqui quantas horas? Meia-noite, quando for 10 da manhã, daqui a 10 horinhas, meia-noite e pouquinho, 10 da manhã, Bezerra de Menezes estará conosco, daqui a 10 horinhas. E você que nos acompanha de manhã, pois eu sei que muitos acordam de manhã e põem no Madrugada com Deus. Daqui a pouquinho, por volta de, vamos lá, se são 6, daqui a 6 da manhã, daqui a 4 horas, 10 horas, Bezerra de Menezes começa a ministrar essa dose do composto fluídico medicamentoso. Mas eu quero que você preste atenção na palavra de Dom Carlos Ramires, na aula que Dom Carlos Ramires nos traz. Ninguém vai viver o seu sonho. Ninguém vai viver o seu sonho por você. O teu sonho te pertence. Nós trouxemos essa palestra ou essa aula hoje especial para você. Dividiremos ela em 2 partes, pois tem muita riqueza a tirar desta aula. Preste atenção. O movimento da fé se dá pelo equilíbrio que o coração e a mente te impulsiona a fazer. Como sair dos problemas cuja mente está totalmente
envolvida, nas situações que se criam. Todas as coisas envolvem a forma de se relacionar com as pessoas, a forma de falar, a forma de se expor e a forma de se apresentar. O que evita que os problemas aumentem é a postura que nós tomamos diante do conhecimento que nós temos para evitar que a nossa vida se complique por nós mesmos. Procure sempre entender, quando surge um problema para ti, é que tu fez algumas coisas erradas, escolheu algumas coisas erradas, que no seu conceito não está, mas que precisa ser reavaliada antes de se dar continuidade a todas essas manifestações de problemas que vocês têm. O problema é um freio que Deus coloca na sua vida para você refletir, para você pensar, para não piorar as situações que você vive. Por isso tem que pensar antes de agir e fazer uma prece para poder receber uma boa assistência, para você desenvolver a sua vida de uma forma equilibrada e saudável. Quando tu aprender a prestar atenção aos ensinamentos do Cristo, você vai ter mais paz e terá sabedoria para tomar as decisões corretas na sua vida. Tome cuidado com as companhias. Tome cuidado com as pessoas próximas de você. As pessoas que trabalham com você. Das pessoas que se dizem seus amigos. Preste atenção às manifestações de amizades que eles colocam em você. Como eles agem com você. Para você não se enganar. Para você não piorar a sua vida. O Cristo disse, disse-me com quem andas, que eu falo quem você é. E se tu não prestar atenção a essas companhias que te cercam, você vai sofrer influências, e essas influências vão te guiar por caminhos tortuosos. É onde você começa a decair, começa a errar. Ninguém precisa ter pressa para acertar, mas todos precisam começar a agir com bom senso para não continuar errando, não fazer mais mal do que já está. Trabalhar a prosperidade, trabalhar caminhos novos, trabalhar a sorte é a cabeça. É o que você sente que influencia as suas palavras e todas as coisas que você faz. É o desequilíbrio emocional que te causa depressão, dependência, fugas. É o que faz você falir, perder trabalho e perder os focos da sua vida. Quando Cristo fala, vós sois deuses, todo mundo cria um mundo para si. E o mundo que você cria é resultado de como você o desenvolveu. Se tu utilizar-se das bases do que o Cristo nos deixou, muito antes de haver mundo, para quem já teve a oportunidade ou teve a curiosidade de ler, logo nas primeiras palavras do livro da vida, para se fazer o mundo, a primeira coisa que se fez foi a luz. É a luz que dissipa as trevas. A luz é o conhecimento que vai tirar você dos conflitos que você vive. Faça-se a luz. Faça-se a luz diante do caos que está a sua vida. Busque o conhecimento. Não espere as coisas chegarem a você. Comece a procurar. Comece a procurar ajuda para você ter clareza no que você vai começar a fazer.
Para que o seu mundo se torne melhor, você precisa aprender a cuidar do mundo que você tem. Quem é fiel no pouco é digno de ter o muito. Quem não sabe agradecer o pouco que tem, acaba perdendo as possibilidades das coisas melhores que gostariam de ter. Sorte, prosperidade, ascensão, tudo isso está conectado ao seu bem-estar íntimo, ao conhecimento que você tem, que é a energia mais poderosa que você tem que aprender a trabalhar, conhecendo seus instintos, conhecendo a sua trajetória reencarnatória. Pelos instintos que você tem, dá para você ter uma ideia da personalidade que você traz. As personalidades de suas encarnações anteriores moldaram a personalidade que você tem nesse momento. Riqueza, pobreza, tudo isso está ligado a você, a sua continuidade. Entenda uma coisa. Você ser abençoado por Deus não significa você ter bastante dinheiro, você ter bens, mas é você ter conhecimento, é você saber lidar com as coisas que você tem, é você saber multiplicar cada talento, cada oportunidade que você recebe, acreditando em você, no que você faz, em como você faz. Vós sois deuses. O mundo que você criou, o mundo que você vive e como você o administra. As coisas que você quer são as coisas que você não tem domínio e precisa aprender a ter. Se deixar-se levar pelos instintos reencarnatórios, os impulsos, o sistema nervoso, vai fazer você se precipitar, ficar nervoso e cometer um monte de besteiras e depois somar aos problemas que você tem. Prosperar é ter conhecimento, a riqueza está dentro de você, a fortuna que você procura está dentro de você, está em você. E o que nós fazemos aqui é ajudar você a se encontrar, a você se descobrir o valor que você tem. Aí você não vai mais dizer que a sua vida vai acontecer se Deus quiser. Deus quer. Você precisa querer. Aí você diz, eu quero. Então se você quer, você precisa poder. E para você poder, você precisa saber. Para você saber, você precisa aprender. Para você aprender, você precisa observar o que você faz, com o que você vive, com as pessoas que você convive. O problema só persiste quando você não quer mudar. A sua vida não muda quando você não quer mudar. Tudo que você afirma é o que você vive. Quando você fala que a sua vida tem um monte de problemas, cada vez que você afirma que a sua vida está cheia de problemas, você está fazendo com que o universo do seu interior não mentalize o universo da forma geográfica ou da forma astral, mas o universo interior, o que você materializa para você. Se você fala que está sempre doente, você vai ficar sempre doente. Se você fala que você não tem sorte, você não terá sorte. Se você fala que é difícil aprender, você mesmo está criando barreiras para você não aprender. Antes de fazer qualquer coisa, verifique sempre como você está, o seu estado de espírito, e eu começo a observar as coisas que você pensa. Seus pensamentos revelam a personalidade que você tem. As suas ações revelam a capacidade que você traz. Usar do bom senso para desenvolver um caminho novo e melhor está nas suas mãos. Pedir por pedir é como um filho pedir e um pai com bom senso não dá. Porque o pai que dá tudo para o filho, coloca o filho na prisão, nas drogas, em qualquer mundo ruim que as facilidades o levarão. A riqueza que se oferece
é para você desbravar os horizontes da sua vida. Prosperidade é isso. A magia são as vibrações que te envolvem. Assim como as companhias são atraídas materialmente e espiritualmente pelo que está dentro de você, pela energia, pela vibração, pelos sentimentos que você demonstra. Isso que irradia é o que está em você. Aquilo que os espíritos ensinam para poder irradiar de fora para dentro é a força exterior tentando ajudar você a mudar-se por dentro. É isso mesmo, Dom Carlos Ramires, muito obrigado por todos esses ensinamentos. Como Dom Carlos Ramires diz, você precisa querer que dê certo. Você precisa querer que dê certo. Você tem que estar convencido. Quando você se convence daquilo que você quer, é comum você não medir esforços. Sai tão natural. Por quê? Porque você já se convenceu da sua capacidade e daquilo que você quer seja realmente bom para você. Então, convencido disto, pronto. Todas as forças são atraídas, toda a ajuda espiritual você terá para poder alcançar. Convença-se e convencerá o mundo, não é? Agora nós vamos ouvir mais um trecho dos 4 evangelhos com nosso amigo Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Para crerem na morte real de Lázaro, os homens se apegaram à resposta de Jesus aos discípulos e, desprezando o conjunto de suas palavras, as puseram em contradição consigo mesmas. Essa razão de ser falsa, mas de uma falsidade necessária à interpretação humana de tais palavras, como falsa foi, de comprovada falsidade, a interpretação da resposta que o Mestre deu ao que lhe perguntaram os discípulos, quando lhes acabava de explicar o fim do mundo e os sinais da sua aproximação. Perguntaram-lhe nessa ocasião os discípulos: Dize-nos, quando sucederá isso e quais serão os sinais do teu advento e do fim do mundo? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Narrativa evangélica feita por Mateus, capítulo 24, versículos 3º e 34. Não era oportuno nem conveniente que Jesus revelasse o sentido oculto de suas palavras na resposta que deu aos discípulos relativamente ao estado de Lázaro e a esta observação por eles formulada: Senhor, se ele dorme, ficará bom. Como não o era que revelasse o das que proferiu acerca do fim do mundo? Deixadas às interpretações humanas, essas palavras estavam destinadas a ser entendidas, primeiro segundo a letra, para depois o serem segundo o Espírito, quando a revelação que ele predisse e prometeu as viesse explicar em espírito e verdade. Os discípulos não tinham que saber mais do que aquilo que, como encarnados, podiam suportar e do que, do ponto de vista da missão que lhes cabia desempenhar, importava que conhecessem, compreendessem e ensinassem aos homens da época. Os evangelistas, como os apóstolos, possuíam a fé simples. Instrumentos dóceis do Senhor, não procuravam ir além do ponto a que eram levados, temendo perder-se. Médiuns historiadores inspirados só disseram, sob a influência espiritual,
sob a inspiração mediúnica, das quais não tinham consciência o que deviam dizer, empregando, como fazem os vossos médiuns, as palavras de que dispunham para relatar os fatos. Debaixo daquela influência e daquela inspiração, cada um reproduziu, dentro do quadro que lhe fora traçado, as manifestações espirituais, os fatos, as palavras proferidas por Jesus, as que os homens lhe atribuíam, os atos por ele praticados, o que diziam e faziam os homens, suas opiniões, apreciações e interpretações relativas à personalidade do Mestre, às suas palavras e a seus atos. Para explicar, segundo o Espírito e em verdade, que o sentido oculto das palavras, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido, era, como sabeis, este. Desta geração de espíritos agora encarnados, aos quais me dirijo, muitos haverá que viverão de novo sobre a terra nos tempos preditos do fim do mundo. Expressão esta que, como também o sabeis, tinha igualmente um sentido oculto que só a nova revelação tornaria compreensível em espírito e verdade. Fora mister revelar aos homens os segredos espirituais, os segredos de além-túmulo. Mas isso não era possível porque eles não estavam aptos a receber essa revelação, visto serem incapazes de suportá-la e de fazerem dela bom uso. Fora mister pôr-lhes diante dos olhos a lei natural e imutável do renascimento, da reencarnação, em seus princípios e consequências, o que então teria sido prematuro, inoportuno, contrário às condições e aos meios próprios ao progresso da humanidade, ainda durante longos séculos. Do mesmo modo, conforme já o temos dito e repetimos, para explicar, segundo o Espírito e em verdade, o sentido oculto destas palavras. Lázaro está morto e eu me alegro por vossa causa de não me haver achado lá, a fim de que creiais, em resposta a essa observação dos discípulos. Senhor, se ele dorme, curar-se-á. Resposta essa dada por Jesus em virtude do que antes dissera. Esta enfermidade não é mortal, não vai até a morte. E do que acabava de dizer, nosso amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Fora preciso que o mestre lhes explicasse a natureza e o caráter do ato que ia praticar e o estado real de Lázaro. Mas para isto, fora necessário que lhes revelasse uma série de mistérios que eles não estavam aptos a compreender, que tinham de ignorar, mistérios que deviam permanecer tais, conforme também já o dissemos e repetimos, por longos séculos ainda, até que, em virtude dos progressos da ciência, dos estudos e observações sobre o magnetismo humano e o sonambulismo, precursores da ciência espírita, os espíritos se houvessem tornado, no cadinho do tempo e da reencarnação, capazes de receber e suportar a luz e a revelação espíritas e de receber, graças a essa luz e a essa revelação, a revelação atual. Aprendam os que se aferram à letra a conhecer os vastos horizontes do presente e do futuro que os olhares de Jesus descortinavam. Horizontes que eram sempre abrangidos pelos pensamentos que lhe ditavam as palavras e os atos. Compreendam que a letra mata e que é o espírito o que vivifica.
compreendam que Jesus, desempenhando a sua missão terrena, dava aos homens da época o que eles podiam suportar, velando-lhes pela letra o que não estavam aptos a apreender segundo o Espírito. Que tudo dispunha, tendo em vista as condições em que deveria efetivar-se o progresso da humanidade naquela ocasião e no futuro, de modo que cada época, cada era tivesse o que com ela fosse compatível. Que tudo dispunha, tendo em vista o tempo da revelação progressiva que ele predisse e prometeu, do Espírito da Verdade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes. Olha como essa leitura nos faz bem. Como nos faz bem. Esse livro é um livro que deve ser estudado minuciosamente. Os Quatro Evangelhos. Quanta riqueza tem neste livro. Um dia a humanidade perceberá. Nós estamos amadurecendo. E quanto mais maduros como espírito estivermos, maior será o nosso grau de entendimento sobre todas as lições trazidas por Jesus. Eu costumo dizer que o Cristo, em sua infinita sabedoria, ele nos deu a aula para todos os períodos de nossa vida. Ele passou aqui há 2020 anos e ele trouxe lições que são atualíssimas. Então, as lições de Jesus serviram para aquele momento e para todos os momentos de nossa vida nesse caminho de evolução. Isto sim é sabedoria. Então, quanto mais nós amadurecemos, mais entendemos as lições de Jesus, mais entendemos as suas palavras e os seus exemplos. Esse livro, Os Quatro Evangelhos, eles são muito ricos. Estes livros trazem muita riqueza para todos nós. Nós é que temos que saber dar valor. E este valor nós só damos quando amadurecemos, não é? Mas a espiritualidade tem toda a paciência do mundo, esperando o tempo de cada um. Esse tempo de amadurecimento. Isso é amor. Isto é amor. É comparado ao amor dos pais com os teus filhos, que quando criança os filhos fazem tantas peripécias, né? Tantas artes, e nós ainda os intitulamos: você é muito arteiro, meu filho é arteiro. Por quê? Porque ele está ali naquela condição de criança. É comparado a nós, diante da sabedoria e do amor de Jesus. Nós somos ainda crianças arteiras, mas que Jesus pacientemente nos ensina, nos instrui para nos tornarmos adultos espirituais. Um dia chegaremos, sim, à maturidade espiritual. Amanhã estaremos de volta no programa Madrugada com Deus. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.